Bem-vindos mais uma vez a este canal que tem o intuito de trazer muitas histórias para vocês. Bom, hoje eu vou falar para vocês referente a um livro que comecei a ler e foi assim uma surpresa, porque quando eu olhei a capa eu imaginei uma coisa, depois eu acabei vendo que era totalmente diferente. Foi um livro que me foi emprestado no primeiro momento, depois foi me dado, então eu fiquei muito feliz, né? Que é Amor e Redenção, da Francine Rivers. Ele tem 454 páginas, não é um livro tão grosso, mas foi um livro difícil de ler. Por quê? Por quê, gente? Vocês que me seguem aqui no canal, então vocês já sabem que o meu tipo de leitura é aquele de muita sacanagem, é aquele onde tem muito sexo, é aquele que tem muitas intrigas e também que tem ali os seus vampiros, os seus lobisomens, e esse mundo me atrai muito, vocês sabem disso. E esse é o primeiro livro cristão que eu leio. E é fato, quando você vai falar sobre isso, sobre religião, sobre fé, tem muita coisa que revolta. E esse livro me revoltou em vários momentos, e vários momentos me fez estar questionando, né? Por que Deus permitiu isso? Por que teve que passar por tudo isso? E nós fazemos muito isso, né? Diariamente, eu acho que a gente acaba acontecendo alguma coisa e a gente pergunta, por que eu? Por que eu? Por que tinha que ser justamente eu? O que eu fiz para merecer isso? No caso de Sarah, que é a nossa protagonista, ela não escolheu nada disso que aconteceu com ela. Então ela morava com a mãe, era só ela e a mãe. Ela era muito feliz, mas quando ela tinha seus 3, 4 anos de idade, ela acaba ouvindo uma conversa da mãe com o pai, que ia algumas vezes visitá-las, e acaba descobrindo que o pai não a queria, que o pai, quando descobriu que a sua mãe estava grávida, então o desejo dele era o quê? Era que ela abortasse, que ela tirasse essa criança. E por conta disso ele acaba tendo raiva dessa criança, que é linda, é loira, tem uns olhos claros, mas ele não gosta nem de olhar para ela. Por mais que ela tente agradá-lo cada vez que ele vai visitá-la, ele não dá atenção. E ela escuta a conversa, onde os dois discutem muito, e o pai acaba dizendo para a mãe, eu tentei resolver a situação e você não deixou, agora você não tem mais tempo para mim. Ok, foi assim algo duro, né? Foi algo difícil. Então depois dessa última visita, que ele finaliza até dando uns tapas nela, por conta da criança, então ele vai embora e passa um bom tempo sem voltar. Quando um dia ela recebe a carta, onde ele diz que vai visitá-la, mas ele deve pedir para que a criança não esteja lá, porque ela acaba pedindo a Cleo, que é quem fica ali com ela, ajudando ela nos afazeres domésticos, para que pegue a Sarah e leve para algum lugar. Então ela faz isso, ela leva a Sarah. Só que na frente da mãe, ela trata a Sarah bem, mas quando ela está sozinha não é tão assim amigável. E ela acaba indo para um lugar onde tem uma praia, e lá ela encontra um que ela, toda vez que ela vai lá, ela acaba encontrando esse homem. Mas o homem só quer o quê? Aproveitar dela. Então na primeira noite ela acaba ficando com ele. Sarah está lá, então quando ela fala para o homem que não pode fazer nada porque a menina está lá, então eles catam Sarah, coloca para fora do quarto e fala para ela ficar quietinha, porque se ela não ficar quietinha, ele vai cortar em pedacinhos e jogar na praia para que o tubarão coma as partes dela. Então ela fica quietinha, passando frio, no escuro, num lugar muito horrível, que tem até rato passeando para lá e para cá. E no dia seguinte, então ela vai para o quarto, porque o homem sai, né? Então ela vai para o quarto e ela acaba passando seus dias assim. Até que Cleo, no momento que percebe que o homem foi embora, que não vai voltar mais, que novamente a usou, então ela fica muito revoltada, começa a beber e começa a falar para Sarah que todos os homens são assim. Que o pai dela, quando enjoar da mãe dela, vai fazer isso, porque ele tem uma família perfeita, ele tem uma esposa, ele tem filhos e não aceita ela e não vai querer a mãe dela por tanto tempo assim. Que os homens só servem para isso e que Deus não está nem aí, que Deus também não é bom. Só que no que ela está explicando como Deus seria, como é Deus, então ela acaba adormecendo de tão bêbada. Então o que fica na cabecinha de Sarah é que Deus é mau, é que Deus, a única coisa que ele quer é fazer os seus filhos sofrer, é o que ela põe na cabeça dela. E com isso ela volta para casa e ela percebe que a mãe dela está arrumando as malas, porque o pai abandonou a mãe, simplesmente assim, ele não quer mais a mãe.
ela, por ser concubina, por ser amante, então ninguém aos arredores conversa com ela, ninguém quer saber dela, vê ela com maus olhos e a filha também. E ela acaba voltando para casa dos pais. Só que quando ela chega, então a mãe, como sempre, é toda carinhosa, mas diz que o pai não quer vê-la. E ela fala, mas eu vou falar com ele. Ela é escorraçada, porque ela foi amante de um homem casado, ele nem quer saber da menina, então ele coloca as duas na rua. E ela acaba indo parar em docas, ela acaba indo parar em lugares horríveis. E para sobreviver, a mãe acaba se prostituindo. Então, várias vezes, ela está dentro de casa, a mãe coloca ela para fora, e entra homem, fica lá um tempo, e os homens saem, e aí sim, ela vê a mãe dela comprando refeições melhores, e com o tempo ela descobre o que a mãe está fazendo. Quando ela tem 8 anos de idade, a mãe falece, fica muito doente e falece. Mas até ela chegar a essa idade, a mãe encontrou um companheiro, um homem bom, mas que não conseguia sustentar a família. Então, mesmo com esse homem, ela acabava se prostituindo para trazer dinheiro para casa. E esse homem fingia que não via, porque ele pegava parte do dinheiro para beber. Quando a mãe fica doente e morre, ela entra em desespero com medo daquele pai adotivo a colocar na rua. Mas ele não faz isso. O que ele faz é o quê? Se embebedar, ficar se perguntando o que ele vai fazer da vida, porque ele não sabe cuidar de uma criança. E aí ele descobre que tem um homem maravilhoso que está louco para adotar uma menininha. E ele faz o quê? Ele leva ela até esse local. Mas não é exatamente essa história. O homem sim quer uma menininha, mas não é para tratar como filhinha, e sim para abusar. Quando o homem percebe que ele não é tão bom assim, ele fica muito nervoso e começa a falar sem parar. O cara logo de cara já fica puto da vida e manda o outro matar. Gente, eles matam o cara na frente dela, eles pegam o cardápio, amarram no pescoço e estrangulham ele na frente dela, até apenas 8 anos de idade. E depois esse homem começa a acusar dela. E quando ele pergunta o nome dela e ela não responde, óbvio que ela está morrendo de medo, então ele fala que vai chamar ela de Angel porque ela parece um anjo. Porque ela é loirinha, tem os olhos claros, então vai chamar ela de Angel. E ela fica nessa vida durante muitos anos. Ela tenta fugir algumas vezes? Tenta, mas não consegue. Então, o Duque, que é quem até uma certa idade ele mantém ela exclusiva para ele, mas depois, quando ela pega uma certa idade, para ele perde a graça, porque ele gosta de menininha. Então, ele faz o quê? Ele pega e coloca ela para servir outros homens. Nesse meio tempo, ele acaba colocando o próprio pai dela para dormir com ela. Porque ela teve um certo momento que ela acreditou que Duque gostava dela, que Duque tinha algum sentimento por ela. Então, automaticamente, ela se abriu, ela contou da vida dela. E ele, muito esperto, que gosta de fazer as pessoas sofrerem, ele trouxe o pai dela. E aí ela viu que era o pai e ela decidiu fazer o quê? Dormir com o pai, para que pudesse castigá-lo por tudo que fez a mãe. E após dormir com ele, dormir não, né? Após transar com ele, então ela pegou e contou quem ela era, como a mãe dela morreu. E depois de alguns dias ele acabou se matando, porque ele não aguentou, ele não suportou isso, porque no fundo ele gostava da mãe. Mas não amava a mãe dela o suficiente para largar a esposa, largar filhos e ficar com ela. Porque afinal de contas, como era em 1800 e alguma coisa, então era bem diferente o modo que era visto, o modo que as regras da sociedade funcionavam. Passou-se mais uns longos anos, ela conseguiu fugir de Duque. Então ela conseguiu fugir, ela acabou parando dentro de um navio, que ela achou que estava salva, mas aí ela percebeu que nesse navio só tinha homens, 120 homens, e apenas ela e mais 3 prostitutas mais velhas. Então ela pensou, o que eu vou fazer da vida? Ou eu faço o que eu sei fazer, e recolho dinheiro suficiente para quando eu chegar em algum destino eu possa ter uma vida diferente, ou eu passo fome, porque eu não vou ter nem o que comer dentro desse navio. Então ela fez isso, ela trabalhou durante todos os meses que ela viajou, mas chegando no último dia, antes de atracarem, ela foi espancada pelas outras prostitutas e ficou desacordada. Quando acordou, não existia mais marinheiro, não existia mais o seu dinheiro que ela havia guardado. Ela estava sem nada, toda machucada.
Aí você fala, gente do céu, tá difícil. Aí pior ainda, porque não tinha como ela ir pra praia ali, não é praia, né? Não tinha como ela chegar até ao cais. Porque os navios, eles param num lugar fundo ainda e eles vão de barquinhos até lá. Mas não tinha barquinho para ela ir. Então ela ficou ali com frio, com fome, com dor, até que saqueadores entraram nesse navio, violentaram ela, óbvio, né? Porque não seria diferente. Roubaram tudo que quiseram no navio e voltaram para a terra seca, vamos dizer assim. Só que, no mínimo, pelo menos, levaram ela. Porque, gente, você pode falar assim, gente, mas como assim ainda levaram ela? Mas a gente tem que dar graças a Deus que levaram ela, porque senão ela ia morrer ali. E ela ficou na rua por um tempo, até que encontrou a duquesa. Ironia, né? Ela sai da mão do duque para cair na mão da duquesa. E ela vai novamente para um bordel. Mas ela, gente, ela é linda. Hoje ela tá com seus 19 anos. Ela é linda, ela é perfeita. E ela acaba rendendo muito dinheiro para a duquesa. Só que Sara, por ter passado por tudo isso, Sara, por ter sofrido desde pequena, o primeiro baque do pai, agora tudo isso, então ela acredita, também ao longo desses anos, foi colocado na cabecinha dela que ela só servia para isso, que ela não servia para mais nada, que o destino dela era aquele ali. E como ela não acredita em Deus, ela não confia em Deus, então para ela é aquilo lá mesmo. E ela trabalhou durante um tempo com a duquesa, onde eles disputavam a tapas por ela, porque tinha que pagar em pó de ouro. Então eram poucos que tinham o poder de chegar até ela, porque ela era muito cara, porque ela era uma das melhores. Aí, como é um livro cristão, ele não fala detalhes de como ela agia com os homens, né? Você tem que imaginar. Ao contrário dos livros que eu costumo dizer que coloca detalhes, esse não faz. Então você tem que ficar buscando na memória o que é que ela faz, né, para trazer os homens tão felizes e querer disputar e gastar até o último pozinho de ouro que eles têm para ficar com ela. Um certo dia ela está andando aqui 3 vezes na semana, ela acaba andando com o guarda-costas, mas claro que não é para cuidar dela, e sim para que ela não fuja. E ela, passando despercebida, ela é vista por Michael, um fazendeiro. E Michael, ao contrário de Sara, ele é muito temente a Deus. Ele é aquele um que confia em Deus cegamente, ele é aquele um que serve a Deus. Sim, ele ama a Deus acima de qualquer coisa. E quando ele vê ela, ele olha assim e ele já se apaixona naquele momento. E ele percebe que aquela mulher é a quem ele está esperando, é quem Deus prometeu a ele. E quando ele volta, porque ele está descarregando a sua carga de batata, de milho, quando ele volta, ele pergunta para o dono do armazém quem é. E aí, quando ele descobre que ela é Angel, uma prostituta, ele fica meio que indignado. E é muito hilário as conversas dele com Deus, porque ele fala assim, não, o senhor já está brincando comigo. Não, sério. Sério que o senhor está me colocando uma rameira na minha frente? Sério que eu estou esperando há tantos anos para o senhor fazer isso comigo? Não, o senhor está brincando comigo. Não, eu não entendi. Eu não entendi o que o senhor falou comigo. Não, senhor. Não, Deus. Não. Eu não entendi. Eu entendi errado. E daí ele escuta, né, a voz de Deus dizendo, ela é minha filha e você precisa salvá-la. Então, o que ele faz? Como ele é muito temente a Deus, ele fala, então eu vou salvá-la. Ele pega todo o ouro que ele consegue com a venda de seus produtos e ele acaba indo 3 dias nesse bordel. Mas ele chega lá, então ele tenta convencer ela de que eles têm que se casar, que ele está ali porque Deus mandou. E ela tira sarro, porque para ela Deus não existe, Deus não é tão bom assim. E aquela é a vida dela, que jamais ela vai sair daquela vida. Só que ele consegue mexer com ela. Ele consegue fazer com que ela comece a repensar a vida dela. E ela percebe que aquilo não é o que ela quis, que ela quer. Que ela nunca quis aquela vida, que ela foi empurrada para aquilo. E no último dia que ele vai lá, porque ele não tem mais ouro, então ele vai lá e ele está conversando com ela, mas ele já entra bravo, porque ela falou, uma outra começou a perguntar sobre ele para ela e ela não quer falar dele. Ela falou assim, é um cliente como outro qualquer. Ela fala, então você podia dividir, pode ficar com ele. E quando ela chega, que a outra barra ele e fala assim, olha, a Índia não te quer mais, ela falou assim que é para você vir comigo, que ela tá de saco cheio de você, ele já entra bravo. E no que ele tá lá conversando com ela novamente, ela fica aquela cara assim, teu tempo tá acabando, realmente você não quer nada, tá acabando seu tempo. E ela tem uma mania que é
ela faz com todos os homens, que é perguntar: como posso lhe servir? E ele fica puto da vida cada vez que ela pergunta isso. Até que nesse último dia ela chega e acaba beijando ele. E quando ela beija ele, ele acaba cedendo. Quando ela enfia a mão dentro da calça dele, gente do céu, ele dá um pulo, ele se afasta. E aí ela percebe o óbvio: ele é virgem. Ele nunca se deitou com uma mulher. E ela, na hora que começa a meio que rir, ele fica puto da vida e fala: já que você não quer ser salvo, vou embora. E ele vai embora. Só que ele não consegue ter paz, porque Deus fica o tempo todo falando com ele que ele não podia abandoná-la, que ele tinha que voltar lá e salvá-la. Mas ele se recusa fielmente. E ele fica durante muito tempo sem retornar. E tendo sonhos e sonhos e sonhos sobre ela. E ele fica brigando ali com Deus o tempo todo: Senhor, sério que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não exijo muito. Para mim, não precisava ser assim. Podia ser uma moça de boa família, uma moça virgem. Mas, se fosse possível, podia ser assim, até uma viúva, não tem problema nenhum. Se o Senhor não quiser me dar filho, podia ser uma que já tem filhos, não tem problema nenhum. Mas, Senhor, me dá essa que não quer ser salva, essa que não quer nada comigo. Senhor, eu não vou voltar, não vou voltar. E ele ficou com essa conversa com Deus durante muito tempo. Até que um dia ele acabou tendo um pesadelo muito ruim. Então ele foi para o alto da colina, que é onde ele gostava de ficar, de fazer suas orações. E ali Deus falou com ele novamente que ele tinha que voltar, que ele tinha que salvar aquela mulher. Então ele fala: sim, Senhor, então eu farei o que me pede e vou voltar para salvar. Nisso, ele acaba retornando para casa e consegue ter um sono tranquilo. Como se passou muito tempo, então ele tem novamente uma safra de produtos que ele pode estar indo vendendo e conseguindo mais ouro para poder chegar perto dela. Mas quando ele chega lá, ele tem uma desagradável surpresa. Ao mesmo tempo que é desagradável, é algo que ajuda ele, é algo que facilita para que ele a convença a sair daquele local. Mas eu trago para vocês depois, que essa história é muito bacana. Revoltante? É, mas é muito bacana. Fiquem com Deus e até a próxima.